Estamos começando mais um episódio do Home Podcast, essa mesa aqui de comunhão, né, que eu sempre falo para vocês, que tem sido muito edificante estar aqui e também nós temos recebido vários testemunhos de assuntos, temas, palavras que têm edificado muita gente. Desde já eu quero pedir para que você pegue esse link, compartilhe no seu grupo de amigos, compartilhe no seu grupo da igreja, no seu grupo do trabalho, enfim, que de fato o episódio de hoje edifique a sua vida e também edifique a vida de outros. Quero também pedir para que você curta já esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso mostra que esse conteúdo é relevante, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Então, eu conto com você. Então, vamos para o episódio de hoje que eu tenho certeza que vai ser incrível. Hoje eu estou recebendo aqui pastora Patrícia. Primeiramente, quero agradecer, tá, a sua presença, o tempo, né, a disponibilidade de estar aqui. Assim, o pastor Mateus, seu esposo, já esteve aqui com a gente. Foi um papo, assim, foi o primeiro episódio do Home Podcast. E, assim, foi um papo muito edificante. Falamos de vários assuntos, de atos de justiça, falamos sobre a unidade do corpo de Cristo, enfim. Foi um podcast muito incrível e tenho a honra de recebê-la hoje. Espero que possamos também edificar pessoas. Amém. E seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Léo. Eu estou muito feliz por estar aqui, né, com você. Eu creio que é uma grande oportunidade de compartilhar. O Matheus esteve aqui, eu creio que muitas pessoas foram alcançadas e espero poder contribuir também para que vidas sejam edificadas em Cristo através desse tempo de mesa, onde a gente pode compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Amém. Quando a gente inaugurou, né, o Home Podcast, eu estava muito nessa questão de ter comunhão, de trazer histórias. E o mais interessante de tudo é que quando a gente começa a fazer algo para o Senhor, Ele vai moldando algumas coisas, ele vai ajustando em nós algumas coisas. E esses dias o Senhor trouxe assim uma frase ao meu coração que o Home Podcast ele é para revelar Cristo, fazer Ele conhecido e adorado. Então, todos os papos que a gente teve aqui, todos os convidados, a gente falou muito sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus tem feito nas nossas vidas, e eu tenho certeza que isso tem impulsionado as pessoas a adorar, a querer conhecer mais de Deus. Eu quero começar, como eu sempre começo aqui, como foi a sua conversão? Como foi o dia que você aceitou Jesus, você entendeu que esse era o Deus que você queria servir? Como foi isso aí na sua vida? Então, Léo, Deus me deu alguns privilégios e um deles foi nascer num lar cristão. Então, a minha conversão mesmo, ela passou por um período onde eu pude entender de fato o evangelho, mas a minha formação ela se deu desde bebê, por nascer em um lar cristão. Fui criada pelos meus avós a partir de uma certa idade, e a minha avó, Dona Sebastiana, uma mulher muito de Deus, e Deus deu para ela a graça de nos criar firmados no Evangelho. Então, desde muito novinha, antes de dormir, vamos ler a Bíblia, né? Orações diárias, a presença ali, a frequência nos cultos, a comunhão ali com os irmãos. Então, Deus me deu esse privilégio. E eu creio que o fato de ter esse privilégio proporcionou uma conversão muito nova. Com 10 para 11 anos, eu comecei a aprender violão. Com 12 anos, eu já estava no Ministério de Louvor, sendo pastoreada pelo pastor Geraldo, né? Geraldo Mansur. E eu lembro que toda a minha jornada e as minhas experiências com Deus se deu a partir de muito nova. Eu, com 12 anos, estava a parte com as irmãs do coque na igreja. Então, estávamos no círculo de oração, tenho essas memórias de pessoas levar foto da família e ore pelo meu filho, eu com 12 anos de idade. Então, assim, esses privilégios Deus me deu. Então, minha conversão foi algo que eu posso dizer desde muito nova.
E a graça de Deus me alcançou. E até hoje nós estamos aí, Amém. nessa caminhada, nessa jornada com Amém. Cristo. Assim, quando a gente se converte, né, é muito importante a gente ter pessoas do nosso lado, né? Pessoas que nos acompanham, porque eu acredito que nós sozinhos pode ser que não vamos conseguir muito assim prosseguir. E pessoas do nosso lado, igual você citou, né? A sua avó, tenho certeza que Sim. foi alguém que falou muito na sua vida, mas assim, você teve, além, né, da sua avó, alguém que esteve do seu lado, te ajudando, auxiliando nesse processo cristão mesmo? Tive sim. Graças a Deus, Deus deu a oportunidade de, como eu disse, ser pastoreada no período da minha adolescência e juventude pelo pastor Geraldo. Geraldo Mansua, ele exerceu um papel muito importante na minha formação. Sou muito grata a ele pelo discipulado. E logo após, o pastor Wanderlúcio assumiu esse pastoreio na minha vida. Então, desde muito nova, eu caminhei sendo acompanhada e discipulada por alguém. A minha avó, ali no período da infância, né, na transição, depois o Geraldo assumindo esse papel, depois o pastor Wanderlúcio, meu marido, que exerceu um papel muito importante na formação de quem eu sou em Deus. E hoje eu estou sendo pastoreada, discipulada pela Bispa Marli, no Ministério Evangélico Família de Deus, e tem sido bênção, e eu creio que ser pastoreado por alguém é algo extraordinário e fundamental para qualquer cristão que deseja desfrutar. Eu creio que essa é a verdade do Evangelho. Cristo mandou, né? A gente fazer discípulos. Então, ser um discípulo faz parte do processo de fazer discípulo. Sim. Não tem como a gente fazer discípulo sem ser. Então, o discipulado na minha vida aconteceu de uma forma muito intensa, sempre muito perto. E isso coopera e cooperou grandemente para a formação daquilo que Deus desejava em mim, né? E vai continuar fazendo, né? Então, é muito importante esse discipulado de perto. Não, assim, a gente olha para Paulo, né? E Paulo diz: Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, às vezes eu fico olhando, poxa, com confiança Paulo tinha, né? Ele era tão confiante de que, poxa, eu sou o imitador de Cristo. Então, me imitem também. Então, a importância de alguém para nos discipular, para nos orientar, assim, é extremamente, isso aí, extremamente essencial na nossa vida, porque é, é, nesse mundo que a gente está vivendo, em coisas que a gente, todo tempo a gente é bombardeado nas redes sociais e pessoas para nos puxar, para nos falar, ó, não é por esse lado, né? Vai por esse aqui. Eu sempre gosto de ter pessoas que me dá conselho e assim, tudo que eu vou fazer, igual esse home podcast, eu recorri a algumas pessoas, alguns pastores e falei, ó, esse projeto e tal. E assim, é muito bom, porque às vezes você tá com uma ideia e aí talvez a pessoa faça, não, talvez não é o momento agora e tal, segura mais. Então, realmente o discipulado, pessoas para nos orientar, é extremamente importante, né? Eu acredito demais nisso. É, a Cristo nos proporciona a mesa, né? E nós estamos aqui num momento desse. E há muitas coisas que são lapidadas em nós a partir do relacionamento com outras pessoas. E quando a gente coloca o nosso coração a ser ensinável, nós vamos ver que nós aproveitamos melhor as oportunidades que chegam até nós, né? Não há nenhum problema em eu ouvir as pessoas acerca dos sonhos dos projetos. Muitas pessoas encontram essa dificuldade por não ter clareza de quem são. E aí tem medo de compartilhar uma ideia e achar que o outro vai tomar o lugar, Sim. né, que vai brigar por aquilo. Agora, quem tem clareza de quem é, não tem dificuldade de colocar suas ideias à mesa, sua vida à mesa, para as pessoas que ela confia, para que ela seja, então, orientada, exortada, para escolher melhor, entender o tempo, discernir o tempo, né? Sim. Então, a Bíblia vai falar sobre a multidão dos conselheiros, né, que traz essa sabedoria. Eu acredito muito na importância de estar com pessoas ao seu lado que vão poder falar em sua vida e te ajudar nas tomadas de Sim. decisões. Amém. E assim,
pastora, né? Eu quero saber como foi essa introdução aí no ministério pastoral, esse chamado, quando foi assim essa linha divisória ali que o seu coração pulsou por esse chamado pastoral. Como eu disse, desde muito nova, eu sempre fui muito envolvida, né, com a igreja, Uhum, com o cuidado de pessoas. E quando eu tinha por volta de 14 anos, eu tive um sonho. E esse sonho eu estava em um barco com um tio meu, que eu amo muito, que é meu tio Zeni. E a gente estava no meio de um rio e da lateral desse rio tinha muitas pessoas. E eu falava para ele: nós precisamos salvar essas pessoas, colocar elas no barco. E nós precisamos tirar elas desse lugar. E aí, nesse sonho, quando eu acordei com a frase: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então eu entendi que era um chamado de Deus para esse cuidado, para esse zelo. Até chegar no ministério pastoral, houve muitas etapas positivas, negativas, o forjar, né? E falar para você que eu esperava que fosse tão rápido, não. Não esperava. Eu fiquei surpreendida. Eu fui ordenada. é, Ao ministério pastoral, eu acredito que tem 4 anos, mas eu venho caminhando de perto, né? Ali acompanhando o Mateus, já tem 10 anos que a gente está junto, então eu sempre muito perto dele nesse ministério pastoral, e o pastor Vander Lúcio sempre nesse discipulado com a gente. Caminhei muito próximo a ele, então ele sempre trouxe a clareza, né? E me ajudou muito no entender do chamado de Deus para minha vida. E uma vez ele até brincou com o Mateus, porque eu estava no meu momento de dúvida: ah, será que é isso mesmo, uhum, né? E o Mateus: ah, pastor, será que é isso mesmo? E ele até falou pro Mateus: se a Patrícia não tem chamado, nenhum de nós dois tem. Então, assim, foi um homem que exerceu um papel muito importante na minha formação. E assim, Léo, eu tenho como um fundamento de vida. Nós falamos muito sobre avivamento. Eu creio que Cristo é o avivamento que nós tanto esperamos. uhum, E o propósito da minha vida é conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido. sim, Então, pastorear pessoas é um dos caminhos pelo qual Cristo me levantou para conhecê-lo e fazer conhecido. Então, sim, estar nesse lugar é para mim um prazer, porque eu consigo ver Cristo sendo revelado para mim e em mim, e também eu consigo ver Jesus se revelando às pessoas, né? E eu amo cuidar de pessoas, eu amo isso, e eu acho que isso é um dos nortes que apontou, né, esse caminho para uhum, essa decisão e para essa jornada até chegar nesse ministério pastoral. sim. Você falou sobre conhecer Jesus, né? Fazer dele conhecido. Eu acho que e eu falei num podcast aqui também, nessa mesa, que nesse tempo que nós estamos, assim, é óbvio que ler a palavra de Deus, se aprofundar em Deus, sempre foi importante. Mas eu acredito que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, está sendo mais importante ainda nós nos aprofundarmos em conhecer a Deus, fazer dele conhecido. É o propósito que eu conheço. E assim, uma coisa que é muito automática é quando você mergulha em Deus, você conhece em Deus, estuda os seus atributos, estuda quem Deus é de fato, automaticamente você quer espalhar isso. Você quer levar a mensagem, você quer mostrar para as pessoas, tentar mostrar para as pessoas quem o Senhor é, porque ele é grande, impossível você descrever quem Deus é, mas eu acho que essa deveria ser a mensagem de todas as pessoas. As pessoas que caminham próximo a nós, os que são pastoreados por nós, eles sempre ouvem a mesma mensagem. Eu acho que a gente é até um pouco redundante nisso, mas a prática espiritual, né? As práticas espirituais. Por quê? Porque se eu tenho uma revelação e uma comunhão com Cristo, automaticamente a minha vida ela vai se ajustando e se alinhando. Se eu conheço Cristo, eu vou começar a conhecer quem é a esposa que Cristo quer que eu Sim. seja. Se eu conheço Cristo, eu vou começar a conhecer quem é a irmã que Cristo quer que eu seja.
Por isso que eu falo que ele é o avivamento, porque quando eu me aproximo dele, que eu tenho ele, que eu vou conhecendo quem ele é, a minha vida automaticamente ela é transformada em todos os aspectos. E quando a minha vida é transformada em todos os aspectos, todas as pessoas à minha volta serão impactadas por quem Cristo é, porque eu vou me tornando semelhante a Ele. Então as minhas ações vão ser parecidas, né? Então quando alguém olha para mim e vê uma cristã, ela tá vendo o caráter de Cristo, a revelação de Cristo. É o meu esposo, ele vai ver em mim uma esposa segundo Cristo. Então ele é a forma, né? Ele é o molde para todas as pessoas. Então uma vida devocional nos leva a esse lugar de nos tornar a imagem de Cristo. E quando nós nos tornamos a imagem de Cristo, nós vamos revelando Cristo às pessoas. A Bíblia vai falar sobre o primeiro Adão e o último Adão. E a gente entende isso como um cabeça de raça, né? Uma forma, um molde. E a Bíblia fala que o primeiro foi carnal, mas o segundo ele é espiritual. Ou seja, Cristo, o último Adão, ele não quer só estender a nós uma graça que perdoa os nossos pecados e nos livra da condenação, mas como também quer trazer para nós uma força capacitadora, para que a gente possa vencer todos os dias o pecado e sermos transformados à imagem dele. Às vezes a gente olha para a graça de Deus e limita ela, né? A um livrar da condenação, mas a graça de Deus se estende em nos transformar à imagem de Cristo. A graça de Deus ela vem a nós não só para perdoar os nossos pecados, mas para nos fazer semelhante quem Deus é, fazer-nos participantes da natureza divina. Então, conhecer a Cristo é fundamental para todos, em todo tempo e em toda hora. Sim. É algo que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. E assim, o conhecer a Cristo, eu sempre falo que não há impedimentos em conhecer a Cristo. Porque se você for olhar em toda a Escritura, você vai ver um Deus que ama se revelar. Você vai se encontrar com um Cristo que ama se revelar, que ama se mostrar. Não se mostrar igual nós humanos, mas se mostrar para ser conhecido, né? Para ser conhecido e para fazer isso que você falou. Quando nós conhecemos a Ele, nós somos constrangidos e nós somos transformados. As nossas atitudes, a nossa conduta, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. Então, na medida que eu vou conhecendo, mais eu quero adorá-lo, mais eu quero contemplá-lo. E a gente sabe que a gente se torna parecido com quem a gente contempla, né? Então, eu vejo que Deus, de fato, o Senhor, nessa vontade, nesse desejo dele de se revelar a nós e se fazer conhecido, é justamente para olhar para nós e falar: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Eu creio nisso também. Há uma perspectiva que eu acho que muda o desejo de todo cristão sobre conhecer quem Deus é. Quando a gente olha para Gênesis e vendo Deus fechando ali o jardim para não deixar que o homem coma da árvore da vida, muitas pessoas olham para aquilo como um castigo. Olha, o homem pecou e agora ele foi castigado. Mas quando a gente olha que as ações de Deus em toda a Bíblia é para proteger seus filhos e trazê-los de volta para si, nós vamos enxergar como um ato de amor. Por que eu estou trazendo essa perspectiva, né, esse aspecto? É porque, assim, muitas pessoas às vezes olham para Deus como um carrasco e não como um Deus que é pai de amor. E por que ali Deus então coloca guardiões da árvore da vida? Porque Adão teve a sua natureza caída, pecaminosa. Se ele come da árvore da vida ali, ele viveria eternamente com a natureza caída. E Deus, num ato de proteção e amor, ele fala: olha, eu não vou deixar você comer da árvore da vida com essa natureza. Eu vou lá, Jesus, vou morrer, vou ressuscitar, vou te dar uma nova natureza. Então você pode comer da árvore da vida e viver eternamente com a natureza divina. Sim. Então, quando a gente muda a nossa perspectiva desse Deus e começa a ver os atos de proteção, nós vamos ver que desde Gênesis a Apocalipse, todo o intuito de Deus é nos levar de volta para Ele e nos transformar à imagem dele, que era o propósito original, né? Então,
Deus nos proporciona isso, né? Um Deus de amor. Então, isso precisa produzir em nós esse desejo, né? Sim. De conhecer a Cristo. E Salmos vai dizer que nós vamos nos tornar semelhante a quem nós adoramos. Quando ele fala, olha, tem olhos, não veem, ouvidos, não ouvem. E aqueles que assim adoram, os tornam semelhantes. Então, a adoração, que é uma das práticas espirituais, ela não produz em nós só devoção, mas faz com que nós sejamos semelhantes a Cristo. Sim. Eu costumo dizer que adoração é como um espelho, né? Eu olho para Cristo e eu me torno o espelho de Cristo. Então, Cristo vai sendo Hum. revelado a partir da minha vida, porque eu o adoro, então eu vou me tornando semelhante. E Hum. então as minhas ações vão revelando quem Cristo é. Sim. E isso é extraordinário. Quando a gente começa a conhecer essa verdade, a gente vai só aumentando em nosso coração esse amor Sim. pela presença, né? O zelo pela presença. Eu falo que adoração, ele não é uma canção, mas adoração é uma vida em devoção, né? É uma vida de você se inclinar mesmo para o Senhor, para a palavra, colocar o seu coração ali diante dele, porque como a gente tem ouvido, eu tenho escutado muito palavras, testemunhos a respeito de uma vida de adoração, e a gente percebe que a adoração de fato ela é uma resposta, né, ao conhecimento de Deus. Então, quando eu conheço Deus, eu quero dar uma resposta ao amor, à bondade, sabe? A tudo que Deus é. Porque eu agora vivo para o Senhor, né? Adoração eu vejo também como um ato de devolver a Deus aquilo que Ele me deu. E mostrar para nós que o nosso coração não está nas coisas que Ele pode nos dar, mas em quem Ele é. Quando a adoração aparece na Bíblia a primeira vez é quando Abraão vai sacrificar Isaac, né? E aí ele Uhum. fala que ele vai adorar o Senhor. E ali era o filho da promessa, o precioso. Sim, Então, a adoração sacrificial é eu devolver a Deus aquilo que Ele me deu. Ou seja, nada do que Ele pode me dar pode roubar o lugar dele na minha sim, vida. E esse ápice da adoração nos conduz a esse lugar de devoção, de retribuição, de rendição e de devolver a Deus tudo, porque sim, tudo é dele, por Ele e para Ele. Então, sim. adorar a Deus é nada ocupar mais meu coração, mas somente Uhum. Ele. Então podemos ganhar todas as coisas, mas nós não podemos perder Deus Uhum. dos nossos olhos, do nosso coração. E Sim. nós precisamos trazer isso, né? Para a nossa fundamentação, porque aí ele vai ser o mais importante de todas as coisas. Uhum. Amém. É assim, já falando de adoração, né? A gente sabe que você também faz parte desse ministério, desse encargo, né? De adorar o Senhor ali no altar, tocando seu instrumento, cantando, enfim. Como você vê essa questão de ser um músico, um adorador, um levita, como muita gente chama? O que que você vê? Qual a responsabilidade de alguém que está ali no altar para adorar o Senhor, conduzindo a adoração na igreja? Eu acredito que a música ela abre caminhos. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, em vários momentos, a música é usada para libertar pessoas, como Davi, né, com Saul tocando ali, é, na frente de batalhas com Josué, Uhum. né? Então nós vamos ver que a música ela abre caminhos. Então eu vejo que a responsabilidade de um músico em uma função ali de adoração, de conduzir, de atrair a glória de Deus, ela é uma responsabilidade de tocar a Deus, de elevar a Deus aquilo que é devido. Eu trato isso com muita responsabilidade e eu costumo ser um pouco criteriosa, né? Com algumas questões ligadas à música na igreja, porque eu acredito que pelo som de um violão, uma pessoa pode ser curada. Uma vez, lá na congregação do bairro Bela Vista, da igreja, isso aí é onde nós pastoreávamos, nós estávamos no meio de louvor e de repente, uma moça ficou endemoniada, possessa no meio do culto. E os meninos, né, que tocam com a gente, todo mundo olhou para mim automaticamente, que eu tava lá. E eu só falei para eles: continuem adorando ao Senhor. E as coisas vão acontecer. E não foi nenhum obreiro lá impor as mãos. Eu não fui, Mateus não foi.
E nós continuamos adorando ao Senhor e aquela jovem ficou liberta naquele lugar. E ela sofria de depressão e muitos anos aprisionada em algumas coisas. E a adoração que a gente estava levantando ao Senhor naquele lugar foi capaz de tocar a vida dela de uma forma extraordinária para libertar ela, para ela ficar curada e Uhum. restaurada. Então, não é só um som, mas é um som profético, Uhum. né? É algo que vai até as pessoas, é, como uma palavra profética chega e toca alguém. Eu acredito que o som de um instrumento, ele vai até alguém e ele toca aquela pessoa e pode transformar e libertar a vida dela. É, uma vez num evento da FEMEU, estávamos com o pastor Gilles, a Bruna, e aí no ensaio eu falei para eles, olha, vamos fazer algo profético aqui, um som de tambores. E o Gilles até ficou rindo por causa do termo, né? Uhum. Um som profético. É porque eu acredito que existe um som nos céus. E quando a gente se disponibiliza a ouvir Deus, nós vamos atrair aquilo que está lá para ser manifesto aqui. Sim. Então é estabelecido no céu, manifesto na terra. Então, quando eu tenho essa responsabilidade ali com aquilo que eu estou fazendo através da música, eu estou estabelecendo nos céus juntos com Sim. Cristo. E eu estou manifestando aqui na terra. Então, quando alguém toca uma bateria, não é só notas naqueles tambores, mas é algo que pode tocar pessoas, transformar a vida delas. Eu creio muito nisso. Uhum. E eu falo isso em todos os lugares. Muitas coisas nós veremos ser transformadas mediante a adoração por meio da música em nossa cidade, em nossa nação. Eu creio que Deus está fazendo um restaurar nos altares nos nossos dias. Deus está tirando as grandes figuras e está levantando aqueles que têm um compromisso com Ele. Sim. E isso não fala só de uma irresponsabilidade de fazer de qualquer jeito, porque Davi, quando foi estabelecer Uhum. as 24 horas, ele escolheu os peritos, né? Então a gente precisa ter essa Sim. responsabilidade também. E eu creio muito que a técnica que nós carregamos, ela será uma possibilidade maior de sermos usados por Deus. Ah, como assim, Patrícia? Paulo, ele foi em lugares que Pedro não foi, porque ele tinha técnica, ele Uhum. tinha estudo. Sim. Então eu creio que na música, quanto mais eu me dedico à técnica, eu estou dando abertura para Deus me usar em lugares e em momentos diferentes. Então eu creio muito nisso e eu acredito muito no que Deus vai fazer e está fazendo, né? No Sim. meio da música no Brasil. E nós veremos muitas canções daqui, tocando pessoas, restaurando, transformando para a glória de Deus. Sim. Esses dias eu vi um posicionamento de um grande ministro, né, de adoração aqui no Brasil, e ele falava sobre o seu coração, que ele percebeu que um certo tempo da vida dele, o coração dele já não estava mais se inclinando para adoração verdadeira. E aí o Senhor chamou ele e pediu para que ele parasse. Porque se ele continuasse, ele seria corrompido. E uma das falas dele, que assim, eu fiquei muito. Isso mexeu muito com o meu coração, que ele falou que pediu para que músicos da sua cidade, da sua igreja local, não tivesse o desejo de se tornar famoso. Porque se você se tornar famoso sem ser maduro, e até mesmo maduro, às vezes, se você não vigiar, você vai cair. É o que ele falou, né? Não tem esse desejo se você não, de fato, está sua vida firmada. E uma das falas dele, ele falou que a adoração desses dias, a adoração verdadeira, a adoração da essência de fato, ela nasce na igreja local. Ela não nasce em grandes ministérios que estão famosos. Porque lá na igreja local tem um adorador lá que, assim, a vida dele tá passando por tanta dificuldade, tanta luta, mas ele pega o violão, ele adora ali e dali nasce um som. Então, às vezes a gente precisa olhar para onde nós estamos, para nossa igreja ali, porque o Senhor, igual, eu acredito muito nessa adoração profética, porque
o modelo é o céu, assim na terra como no céu. E no céu existe essa adoração profética. Então, se a palavra fala que assim na terra como no céu, é que o céu é o modelo para aquilo que a gente tem que fazer na terra. Então, a adoração profética no céu, e eu acredito muito nessa adoração profética quando nós estamos ali na adoração e o Senhor nos comunica algo. Né? O que é o profeta? O profeta é o próprio Deus comunicando para ele algo para que ele traga a revelação para a igreja. E os músicos também Né? estabeleçam. Então, os músicos também têm. No meio da adoração, o Senhor pode transferir algo e aquela canção nascer, algo profético de fato acontecer. E assim, pastora Patrícia, o que eu vejo esses dias é que de fato falta eu falo nós porque eu também me incluo nesse ministério, nesse encargo de adoração ao Senhor, que nós precisamos olhar de fato para o momento que nós, Igreja de Cristo em Unai, estamos vivendo. Músicos se levantarem com uma adoração intencional, uma adoração profética. Eu lembro que no último congresso da FEMEU, né, teve até um momento ali no final que você ministrou e falou muito sobre canções autorais, que era tempo que o Senhor estaria levantando pessoas, mas eu acho que a canção autoral, é óbvio que o Senhor pode te entregar ali no momento de adoração, né, do seu devocional, mas também uma adoração, uma composição intencional. Sim. Assim como pastores preparam um esboço intencionalmente daquilo que Deus falou, eu acho que uma canção também autoral, ela nasce disso. Intencional. Eu vou escrever uma canção para o momento que a Igreja de Cristo em Unai está vivendo, para que nós levantemos as nossas mãos e adoremos como essa canção profética. Né? Eu acredito muito nisso. A internet ela é muito positiva, mas para nós em Unai ela foi muito maléfica, porque ela gerou em muitos músicos, ministros, artistas, pastores, pessoas de todos os ramos, muita comparação. E a minha oração nesses dias é para que o Senhor nos arranque do lugar de, de esperar o perfeccionismo. Né? Não, eu tenho que esperar o perfeito para que eu entregue algo, porque lá na internet, se eu for para a internet desse jeito, eu vou apanhar. Talvez Deus não vai chamar você para a internet, Deus vai chamar você para a sua igreja local. E eu vejo que em Unai Deus tem grandes homens e mulheres de Deus, de muita responsabilidade com o reino, pessoas muito boas. E tem muitas pessoas que batem na igreja, né? Ah, a igreja tá assim, a igreja tá aquilo. Mas eu creio que existe uma igreja viva, fortalecida em Cristo, Sim. posicionada em Cristo. Então eu creio que nós veremos, né? Uma das palavras que Deus me deu em 2022 foi exatamente essa fundamentação, né? De trabalhar a perspectiva de começar a estabelecer os fundamentos certos. Porque, Léo, você pega alguém que trabalha o dia inteiro, por exemplo, hoje, terça-feira, né? E essa pessoa está trabalhando o dia inteiro ali, correndo de um lado para o outro, e ela tem culto, né? Aí vai chegar lá no culto, ela vai pensar assim: nossa, o que eu vou entregar para Deus? Mas ela está entregando ali a verdade. Eu não estou falando que ela não tenha o seu tempo, mas quando olha para alguém da internet, a pessoa ficou o dia inteiro, não vou falar à toa, né? Mas ali com um tempo muito mais tranquilo, né? E ela vai chegar para ministrar ali 1 hora numa condição muito diferente de alguém de uma igreja local. Sim. E eu acredito muito que Deus está movendo nos nossos dias essas pessoas com responsabilidades, com afazeres e que mesmo assim não negociam a sua devoção, o seu serviço, a sua entrega a Cristo. Eu creio que as palavras que nós temos acerca de Unai, elas se cumprirão e elas já estão se cumprindo. Unai é palco de um avivamento para as nações. Daqui nós veremos muitas coisas. E o Senhor nos levanta e nós seremos ousados nisso. Eu creio que em pouco tempo muitas pessoas se posicionarão com intencionalidade. Deus te deu uma área de ação, seja intencional a fazer algo para a glória de Deus. E às vezes as pessoas
limita isso a um serviço dentro da igreja. E o ser intencional, que eu quero puxar esse gancho para todos os setores, não Uhum. só para a igreja, mas quando eu sou intencional a revelar Cristo no meu trabalho, pode ser um trabalho que simples, de alguém que trabalha ali com o suor mesmo, mas ele está ali revelando Cristo. Uhum. Então, essa intencionalidade precisa nascer no nosso coração. E nós estamos caminhando nessas palavras que Deus nos deu acerca dessa fundamentação. Para quê? Nós queremos esticar nas pessoas as suas vocações, Uhum. para que elas possam fazer o que Deus chamou elas para fazer, independente da área que seja. Nós não teremos só pessoas atrás de púlpito Uhum. revelando Cristo. Nós teremos pessoas em todas as esferas da sociedade revelando Cristo. E para isso precisa brotar em nós essa intencionalidade. Uhum. Eu estou no serviço público, eu sou intencional em fazer o melhor para a glória de Deus. Né? Eu estou na minha empresa, eu faço aquilo para a glória de Deus. Eu estou trabalhando para alguém para a glória de Deus. Eu Uhum. estou cuidando da minha casa, estou cuidando do meu marido, dos meus filhos. Intencionalidade em revelar a Cristo. Eu acho que por muito tempo nós ficamos distraídos em buscar a perfeição Sim. e deixamos de fazer aquilo que era necessário. Eu acho que Deus liberou palavras suficientes para nós em Unai. Sim. Nós não precisamos de palavras novas. Eu não estou falando de Deus nos direcionar, Uhum. mas é porque Ele já deu muitas direções. Sim. Então eu acredito que agora é tempo de nós caminharmos, né, com intencionalidade, com verdade, com força, com vigor, com firmeza. Uhum. E talvez tudo que Deus me levantou para fazer é tocar uma pessoa. Sim. Não, e talvez Deus me levantou para tocar uma nação. Então, discernir e esquecer as comparações, né? Sim. Igual eu falei sobre a internet, é muito bom isso, nos possibilita Sim. conhecer muitas coisas, mas não pode nos levar para essa comparação e para essa limitação, Uhum. mas nos impulsionar a cumprir com o propósito aqui e agora. E aí Deus vai nos estabelecendo dia após dia Sim. e as coisas vão acontecendo. A intencionalidade, ela de fato, ela é a prática, né? Sim. É você exercer de fato aquilo que você está falando. Igual quando você fala sobre nós não precisamos mais de palavra, é porque Deus vai continuar falando, mas Sim, com assim, certeza. nós vamos caminhar e praticar aquilo que nós aprendemos, conhecemos. Eu estava assistindo um podcast, eu não lembro se foi no Dizascope, mas ele falou que um certo pastor disse que nós precisamos de fato colocar em prática, porque, por exemplo, ele deu exemplo de um livro, né? Às vezes a gente pega um livro e o livro está falando sobre corrida. Ele estuda sobre corrida, fala sobre corrida, enfim. Só que aí no final ele pergunta: quando que nós vamos correr? E hoje a igreja Unai eu vejo muito isso. Adoração, os ministérios de louvor que a gente está falando aqui, da gente aprender muito. A gente já recebeu muitas palavras, o Senhor falou, profecias, ministrações, o Senhor nos tocou profundo. E às vezes nós ficamos só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Que hora que a gente vai ser intencionais e falar: não, Me eu vou escrever levantei, uma né? canção e essa canção é o que o Senhor colocou no meu coração sobre o Naí. Precisamos de fato nos levantar, né, para isso. Eu não sou grande cantora, me arrisco, né, em alguns lugares. É, coitado das pessoas que estão me ouvindo no sentido técnico, né? Mas eu escrevi algumas canções, é, inclusive uma delas já está em produção. Eu tô pegando no pé de uma das meninas que caminham comigo para uma Uhum, delas gravar, né? Porque eu creio que essas coisas vão acontecer uhum, e vão começar a nascer. Nós teremos dentro da FEMEU, da conferência agora que acontece nesse mês, em abril, dias 18, 19 e 20, um espaço dedicado à arte. Deus tem colocado muito no meu coração. Havia comentado com o Matheus sobre isso e o Léo ministrou, o Léo Moraes da CIA ministrou na Arte e Adoração e ele falou muito sobre a arte. E aquela palavra, ela já estava dentro de mim, então aquilo que ele ministrou saltou em uhum. meu coração.
E, e eu entendi sobre essa resposta rápida, né? Aquilo que vem. E nós teremos dentro da conferência Inside Out um espaço no sábado ali à tarde para que as pessoas revelem a sua arte. Um espaço para que a gente fomente a arte de novo no meio da igreja. A gente poderia falar sobre isso, falar, mas a gente já decidiu colocar em prática, liberando esse espaço. O que vai ser esse espaço? É uma ação ali onde as pessoas vão poder cantar suas composições, fazer os seus solos de guitarra, de bateria, de teclado, cantar canções que talvez não cantariam dentro da igreja, mas que são canções que, que é a arte da pessoa. Sim. Pintar um quadro ou mostrar um quadro que ela pintou, fazer um desenho, ou qualquer outra manifestação de arte, né? A gente ainda trouxe esse nome dessa demonstração artística para que a gente possa resgatar esses princípios em meio à igreja mesmo, nesses posicionamentos, né? Não só esperar. Ah, Deus falou sobre arte. E aí? Qual é a nossa resposta? Sim. Então, nós temos pessoas muito boas nessa cidade, em muitos lugares e em todas as profissões. Aonde elas estão? Elas precisam começar a E a vir para arte fora, revela a né? Cristo, né? E assim, eu creio muito nisso. E nós, Léo, nós cremos que essa palavra que Deus nos deu sobre essa fundamentação, inclusive nós teremos uma escola, né, de fundamentos que tem como perspectiva esse esticar. Nós abordaremos ali 12 temas diferentes, de áreas distintas. Para quê? Para que as pessoas comecem a se identificar e comecem a caminhar naquilo que Deus deu para elas. Então, por que nós estamos fazendo isso? Porque a verdade do evangelho ela é prática. E por muito tempo nós ficamos só na teoria. Então agora é hora de agir. Então Deus vai levantar alguém que vai ser político. Por que Sim. não? Deus vai levantar alguém que vai ser um empresário. Deus vai levantar alguém que vai ser um funcionário de excelência. Deus vai levantar alguém que vai ser um ótimo gerente de banco. Deus vai levantar um ótimo médico, um enfermeiro. Então, a escola de fundamentos tem como princípio isso, né? Fazer com que as pessoas sejam esticadas naquilo que Deus vocacionou cada uma delas. Porque às vezes nós vimos uma janela na nossa nação onde todo mundo só queria ficar ali parado dentro da igreja e muitos foram para a igreja, missões, por não querer fazer outras coisas. E aqueles que desejavam fazer outras coisas, por muitas vezes, foi discriminados. Ah, não, você não quer Cristo porque você quer ser um empresário. E essa não é a verdade, né? Então, Deus levantou pessoas para todos os lugares. E o desejo do nosso coração é agir, né? E nós vamos caminhar nesse princípio de ação. Deus deu uma palavra, ou nós vamos resgatar as palavras que Deus deu. Vamos puxar aqui, vamos caminhar nelas. O que Deus falou para o Léo ao longo desses anos que precisa ser colocado em prática? O que ele falou para mim? Então, assim, eu tenho caminhado muito nisso, Deus tem falado muito comigo nisso, porque o tempo que nós estamos vivendo é esse, de posicionamentos na família, né, na criação dos filhos, na igreja, fora da igreja, Sim. com os amigos. Então, é esse posicionamento. E com esse posicionamento nós estaremos fundamentados, firmados no lugar certo, para a gente entender que Cristo, ele é o Cristo de todas as profissões, é o Cristo de todos os fazeres, Sim. é o Cristo de todos os dons e talentos, e nós vamos servi-lo com excelência, com aquilo que ele confiou a cada um de nós. Sim. Já falando, né, do Inside Out que você mencionou aqui, vai acontecer agora, dia 18, 19 e 20 de abril, e com esse tema, né, posicionados, né? Posicionados. Então, assim, é o que o Senhor está nos levando. Eu acredito que é hora, de fato, de posicionar. E se posicionar é algo prático, não é algo teórico. Eu me posiciono fazendo algo. Eu me posiciono demonstrando algo, né? Então, fala um pouquinho aí pra gente sobre esse Inside Out, né? Como que faz, as inscrições, enfim. No link da nossa página da FEMEU,
você pode estar fazendo sua inscrição ou também pode procurar o líder de jovem da igreja. O que a gente precisa? Do nome do telefone, qual igreja essa pessoa congrega, e a inscrição é um valor simbólico de R$ 30, porque tem as despesas ali que a gente precisa suprir. E então você pode entrar na nossa página da FEMEU, pelo link, fazer a sua inscrição ou procurar o líder de jovem da sua igreja para poder se inscrever. Caso na sua igreja ainda não tenha um líder de jovem, pode nos procurar, né? Tem o Matheus, tem o pastor Gires, né? O pastor Wilton, tem o pastor Alisson, pessoas que estão aí que podem ser procuradas para que você faça a sua inscrição e esteja conosco. Agora, pode ter pessoas que não sabem o que é Inside Out, como o propósito real desse projeto, né? Já acontece há alguns anos, né? E assim, explica pra gente, talvez tem pessoas que não sabem o que significa Inside Out, qual o propósito disso tudo. Inside Out é de dentro para fora. Nasceu em nosso coração, já tem uns 3 anos, esse é o terceiro, né? E a ideia era, na verdade, Léo, o Inside Out ele acontecia já há muito tempo na FEMEU. A FEMEU está com 15 anos de fundação, né? E oficialização está em torno de 10 anos. Ele já acontecia em um dia. A gente ficava ali intenso. E tem 3 anos que o Senhor trouxe um novo formato para nós, para o Inside Out. E ele é de dentro para fora. Por que é isso? Existem muitas coisas que Deus colocou dentro de nós, que nós, às vezes, estamos como represas e não como rios. E a conferência Inside Out, ela tem esse objetivo, né? De fazer fluir aquilo que Deus colocou em cada um, de sair para fora, de revelar Cristo, de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nós cremos muito na unidade do corpo de Cristo. É algo que nós carregamos como chamado de Deus para as nossas vidas. Eu e o Matheus, nós falamos muito disso. E eu sei que tem muitas pessoas que também falam, mas há essa responsabilidade em nós, não só de uma igreja local, mas de uma cidade. Então, o que é isso? A igreja de dentro, né, sendo revelada para fora, sendo levada para fora. Então, há uma Assembleia dos Santos que ouve Deus, que se alinha em Deus, que se molda em Deus, e então ela sai dali para revelar e manifestar aquilo que Deus colocou dentro para fora, para nossa sociedade, para sua casa, para sua família. Então, cumprindo com mais uma direção daquilo que Deus nos deu mesmo, da unidade do corpo de Cristo nessa cidade. Amém. Assim, eu tenho certeza que vai ser incrível. Estarei lá, vou participar também, porque eu vejo que o Senhor está direcionando, né, as nossas vidas para isso. E quanto aos convidados, já estão confirmados? Quem são? Está conosco, ministrando a palavra, o Patrick, da Zion, líder de adolescentes, né, da Zion Dunamis ali. Vai estar com a gente o pastor Nelsinho, que tem o projeto Kingdom. Ele vai estar num workshop sobre evangelismo nas escolas. Vai estar conosco o pastor Gilles, que é um pastor da nossa cidade. O pastor Matheus, meu esposo. Eu vou estar lá também ministrando. Teremos o Ministério de Louvor da FEMEU, que eu creio que esse louvor de uma cidade, né, se revela ali. Sim. E Ministério Céus, de Paracatu, vai estar com a gente também ministrando louvor. E eu creio que vai ser bênção e vai ser algo extraordinário para a glória de Deus, esse ajuntamento ali da Igreja de Cristo. Amém. Então, assim, se inscrevam, né? Faça aí a inscrição. Tem certeza que o Senhor vai tirar algo aí que tá preso aí dentro e você vai jogar para fora, porque é um tempo de posicionar de fato, né? Um tempo de sermos intencionais nisso. E assim, antes da gente terminar aqui, né, o nosso episódio, quero perguntar, eu já tenho feito essa pergunta para alguns convidados que vêm aqui, qual é a sua visão do Home Podcast? Por que dessa pergunta? É porque o Léo quer aparecer, porque o projeto é do Léo? Não, a intenção nunca foi essa, a intenção é de fato ter uma mesa de comunhão, de revelação de quem Deus é.
Então, é muito bom saber a perspectiva de alguém em relação a isso. Como você vê esse projeto? O que você vê que isso pode ser de fato um instrumento de Deus tocando pessoas, enfim. Creio demais que isso nasceu no coração de Deus, Léo. É, eu acredito que todo ajuntamento, né, que seja ele de dois ou mais pessoas, que tenham como fim revelar Cristo, ele é muito essencial. E eu vejo o Home Podcast como essa oportunidade de pessoas conhecer a Cristo. Como a gente estava falando aqui no início, o Naí tem muita gente boa. E talvez essas pessoas não teriam oportunidade em outros lugares. Então elas poderão revelar para nós a porção que Cristo colocou dentro delas. Porque eu creio que essa é uma grande oportunidade disso, de as pessoas conhecerem o que Cristo plantou dentro de cada um de nós. Então, quando eu ouço alguém aqui, eu estou captando para mim a porção que Cristo colocou dentro daquela pessoa para ser somado com a porção que Ele colocou dentro de mim para um aperfeiçoamento. Então, eu creio que o Home Podcast ele cumpre com um propósito, não só de alavancar algo em Unai como uma referência, mas também como um propósito de dar a oportunidade a outras pessoas a conhecer o que Cristo plantou dentro daqueles corações que talvez não teriam outro lugar ou outra oportunidade. Eu acho que aqui é um púlpito, né, para que pessoas falem do que Deus colocou no coração delas. Não, amém. Pastora, muito obrigado por esse tempo, mais uma vez. Assim, é sempre bom, né? A gente ter esse papo. Fui edificado. É o que eu sempre falo aqui, né? Eu sou edificado primeiro e depois eu solto lá pra galera no YouTube. Cada semana a gente tem estado aqui e o que a gente... Eu falo com a minha esposa, né? Às vezes eu termino de gravar o podcast, aí eu vou lá, falo pra ela o que que a gente falou, o que que aconteceu, aí depois ela nem quer assistir no YouTube, porque eu já falei tudo pra ela, mas mesmo assim eu falo pra ela, assiste lá pra dar visualização. Mas assim, é um tempo de fato, e esse tempo que eu sempre falo aqui é revelar Cristo, fazê-lo conhecido e adorado. Esse é o propósito disso daqui. Então, te agradeço mais uma vez por esse tempo precioso. Espero que tenhamos uma parte 2 aí futuramente. Amém. Estamos à disposição. Eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, quero deixar uma palavra que você possa entender o que Cristo colocou dentro de você, não pode parar em você. Então, se levante e se posicione como uma revelação de Cristo, não só para a nossa cidade, mas para a nossa nação. Se você não sabe como, quando caminhar naquilo que Deus colocou dentro de você, nos procure. Procure o Léo, procure os pastores de nossa cidade. Temos pastores extraordinários em nossa cidade que podem te auxiliar. Mas se levante e se posicione, porque existem pessoas que dependem do seu posicionamento para alcançar Jesus. Muito obrigada, Léo. Que Deus te abençoe. Eu estou muito Amém. feliz por esse momento. Amém. Glória a Deus pela sua vida e pela sua disponibilidade. Que Deus possa Amém. continuar te prosperando em todos os aspectos e que muitas vidas sejam tocadas por tudo aquilo que você faz, né? Não só aqui, mas em todas as áreas. Eu creio que eu sou suspeita de falar, né? Porque eu creio muito no que você carrega, né? E que pode transformar pessoas. Continue Amém. avançando. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, tá? Mais uma vez eu vou pedir, clica aí em curtir, se inscreva nesse canal. Essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Nós estamos aqui por isso. O Senhor ama pessoas e nós também amamos pessoas, porque nós como cristãos precisamos amar o que Deus ama. Peço para que você pegue também esse link, compartilhe aí nos seus grupos mais uma vez. Manda lá no seu grupo de amigos, no seu grupo da igreja, do trabalho, enfim. Vamos fazer de fato o evangelho chegar a mais pessoas. Então, que Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau.